5 de junho de 2010, programa Mago do Tarô em novo horário. Agora, todos os sábados, às 10 horas da manhã, aqui na TV Orkut. Tem alguém perguntando aqui da parte aí da Copa do Mundo, tá? Provavelmente aí dia 10 de junho, no programa Ana Maria Braga, tá certo? O Mago do Tarô vai estar aparecendo lá junto com outras pessoas, está fazendo aí as previsões, tá certo? Vai chegar lá, o Brasil chega lá. A Copa do Mundo já chegou, sexta-feira tá aí. Agora vamos ver se o Brasil chega, tá? Vamos ver a tiragem aqui. Então assim, o que o Brasil precisa ter é segurança, não ter medo, não ter inseguranças e não cair em algumas traições, em algumas armadilhas que podem acontecer no meio do caminho. O que pode ser isso aí? É colocar jogador que não está bem fisicamente, tá certo? É ficar tendo ilusão. Eu tenho visto aí na televisão muito comentário, a bola não é legal, a bola corre, a bola não corre, a bola voa, deixa de voar. Então assim, não ter essas ilusões, ter tranquilidade, estar harmonizado, não ter insegurança, entrar com segurança, mas não é também com salto alto. Tá certo? O que pode atrapalhar a seleção brasileira na Copa do Mundo? É a falta de meta e determinação, tá certo? E aí cabe a habilidade, sim, do técnico, da comissão técnica, de estar definindo objetivos, estratégia, armando o time da forma correta para que possa vencer o adversário. Vou jogar com Costa de Marfim. Então o que eu tenho que fazer? Uma escalação direitinha, armar o time legalzinho, botar na cabeça dos jogadores o que eles têm que fazer, a forma de jogar, se deve ir pela direita, se deve ir pela esquerda, se deve ir pelo centro, tá? Então é a forma de conduzir. Então assim, essa seleção brasileira está dependendo muito da condução do treinador. Então assim, se o Dunga for um cara ágil, esperto, inteligente, souber conciliar os opostos, existem alguns opostos lá, vão ter algumas situações aí de conflito entre os jogadores, tá certo? Se ele souber agir dessa forma, conduzir da forma correta, ter meta, objetivo e estratégia, a coisa pode ser legal, tá certo? O Brasil sabe que é um time aí jovem, tá? Não é aquelas seleções antigas que a gente tem, tá? E na qual existe ânimo, existe alegria, existe ousadia, tá certo? E sabe que pode cometer alguns erros aí em função da inexperiência aí de alguns jogadores, tá certo? Mas é um time de energia, é um time de alegria, é um time de vigor, tá? Então assim, eles só precisam ter responsabilidade. Não fazer coisa aí meia louca, tá certo? Tem que ser ousado? Tem, mas com responsabilidade. Tem que ser revolucionário? Tem, mas com responsabilidade. Certo? Internamente eles estão com vontade de ganhar e sabem que é o jogo do ganha-ganha. Não... Cada partida é uma partida, cada partida tem que se ganhar, sabem que é uma disputa acirrada, que os adversários também estão na busca da mesma vitória, da mesma taça, tá certo? Da conquista do campeonato, da Copa. Então assim, cada dia é um jogo brigado, disputado. Então, tá certo? Já tivemos aí times melhor organizados, já tivemos comissão técnica aí com maior capacidade de organização e até mesmo de liderança frente a essas situações de seleção, esse tipo de coisa. Nós já tivemos aí, no passado, líderes da seleção, comissão técnica como um todo, que tinham um diálogo franco, que tinham uma maneira de conversar melhor, tá certo? Se comunicava aí com uma certa franqueza e hoje parece que isso aí está faltando dentro da seleção. Então assim, a Copa do Mundo para o Brasil vai ter que ser uma luta, ela vai ter desgaste, vai ter que batalhar, mas vai ter que usar a inteligência. Na força não vai ganhar nada, no chute, no pontapé, a coisa fica muito complicada. Então a palavra-chave é usar a inteligência, ter tato, ter diplomacia, para estar, sim, tendo as conquistas, tendo a vitória, tá certo? Então, assim, é uma carta de conquista, de vitória, de realização, sim, que vem aí nos próximos 3 a 6 meses. Só que, assim, tem que usar a inteligência, não pode usar a força. Precisa ter aí um jogo de cintura mesmo para a coisa estar brincando. Dentro das seleções que estão na Copa do Mundo, tá certo?
é uma seleção aí com possibilidade sim de vitória, com possibilidade sim de conquista, tá certo? Eu podia dizer assim, o terceiro lugar é até fácil para a seleção conseguir, se ela usar desses conselhos, se o Dunga trabalhar dessa forma legal, tá certo? Então assim, ela tem uma possibilidade de conquista, ela tem possibilidade de vitória, sim, mas tem que usar a criatividade, tem que usar a inteligência, tá certo? E tá realmente aí em busca das realizações. E tem muito jogador lá que ainda não conhece o seu potencial. O próprio técnico parece que não conhece ainda o potencial de muitos jogadores. Então vão ser coisas aí que se ele for atento, inteligente e ágil, ele pode estar descobrindo sim essas potencialidades do pessoal e como isso aí pode estar se desenrolando aí durante a competição, tá certo? De maneira geral, os fatores externos, tá? O pessoal está em dúvida, indeciso, ora acredita que a seleção possa vencer, ora não acredita, tá certo? Então assim, eu diria que de forma geral, o povo brasileiro, apesar de confiante, apesar de guerreiro, isso tudo, tem suas dúvidas, tem as suas indecisões quanto a essa seleção que está aí, que está lá na África, né? Então assim, precisamos ter calma, tranquilidade, tá certo? Os jogos parecem aí que vão ser meio equilibrados, tá certo? Então não vejo aí aqueles negócios de goleada, aquela coisa aí do Brasil, não. É um negócio assim meio parado, jogo meio equilibrado, tá certo? Então a gente vai ter que ter paciência e calma aí para não ficar desesperado na questão. E resultado final é o seguinte, nós temos aí uma carta legal, que é um sol, que mostra sim a possibilidade de chegar às finais, tá certo? Só que assim, se não tiver tato, se não tiver diplomacia, essa inexperiência da garotada não afetar, não atrapalhar, tá certo? A gente tem possibilidade de chegar na final, tá? Diria para vocês que vamos ter obstáculos sim para enfrentar, vamos ter algumas situações aí complicadas, tá certo? Talvez jogadores que não se recuperem ainda da forma legal, jogadores que possam ter algum problema, tá certo? Às vezes até colocar algum jogador antes do momento e criar uma situação de crise, de sacrifício, tá certo? Então assim, de maneira geral, a equipe vai estar se apresentando legal, tá certo? Vamos ter algumas decepções, alguns sofrimentos com algumas pessoas e assim, vai ter intriga, vai ter confusão em jogos, tá certo? Então pode ter alguns jogos aí que a gente acabe tendo algumas situações de confusão, algumas situações aí de intriga, tá certo? Não só dentro da equipe, como dentro do campo, tá? Isso gerando um estresse aí, ou até mesmo uma sobrecarga para determinados jogadores, tá certo? Mas a grande dificuldade do Brasil está passando em passar aí das oitavas, tá certo? Então assim, se conseguir passar das oitavas, vai estar na final, tá certo? Vocês podem estar tranquilo. E tem jogadores que ainda estão sendo aí, sendo feito um belo trabalho aí para que eles se recuperem. E aí tem as situações aí também do trabalho de equipe, o acerto da equipe, de forma que ela se harmonize. Então assim, nas finais o Brasil vai estar tranquilamente, tá certo? Eu não vejo muita dificuldade para o Brasil chegar nas finais. Agora, precisa ter todo esse conjunto, beleza? Dei uma geral sobre a seleção, tá certo? Eu dei te mostrei o que pode estar acontecendo com a seleção, como é que a coisa pode ir, tá certo? Mas vamos torcer, a gente consiga passar aquela energia positiva, passar toda a energia necessária para a equipe do Brasil, de forma que ela consiga, sim, trazer esse caneco aí pra gente, tá certo?